Daí, tripulantes! Vim aqui hoje para falar um pouco sobre o que fizemos, né, eu e a Adri, depois que vendemos o barco. Então eu vou falar aqui para vocês, nossa mudança de volta para São Paulo, viagem de avião, nossa mudança também, ajudando os pais da Adri a reformar o apartamento. Nós pegamos Covid, depois eu conto mais detalhes. Nossa recuperação do Covid e ainda fomos ajudar os pais da Adri para resolver um esquema lá, um esquema não, né, um problema num imóvel deles que eles têm lá em Caraguatatuba. Então, beleza, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Então vamos começar lá do começo. Então nós vendemos o barco, algumas pessoas até deixaram comentário falando, olha, vocês parecem muito felizes, não sei o que. Na verdade, nós já estávamos em Salvador ali, não em Salvador, mas a Itaparica, que fica ali ao lado, né? Fica uns 45, uma hora de velejada de Salvador, atravessando a Baía de Todos os Santos. E a gente estava já, o quê? Uns 20, 30 dias, eu acho, ali, descansando, curtindo, voltando a trabalhar também nas nossas mídias sociais. A gente já estava pensando em fazer algum outro curso e cuidando do barco também. E o barco estava à venda, né? Então a gente teve alguns interessados, então a gente respondia. E até que surgiu aí o grande interessado e nós acabamos indo lá para Salvador. E óbvio que quando você está fazendo alguma coisa na sua vida, tipo, você quer vender alguma coisa, você consegue vender, claro que você acaba ficando feliz, por um lado, mas também a gente ficou com o coração apertado, porque a gente estava meio que decidindo assim, se não vender, vamos ficar com o barco aqui mesmo, vamos, depois que a pandemia der uma melhorada, vamos voltar a fazer charter, porque estava em lockdown tudo lá, estava tudo proibido fazer. E só que aí veio o comprador, bem quando a gente já estava pensando em não vender mais o barco, e acabou fechando, assim, foi super rápido, acho que em 10 dias a gente já saiu do barco, como vocês viram no vídeo, arrumamos tudo, saímos do barco, e eles já saíram para fazer a travessia para levar o barco para o Rio de Janeiro. Então beleza, depois disso a gente foi para o Airbnb, que a gente alugou lá baratinho, nós ficamos acho que uma semana, algum em torno disso, a gente levou uns 3 dias para encaixotar tudo que a gente tirou do barco, porque a gente tinha que sair caçando caixa de papelão nos supermercados e a gente estava a pé, então a gente só tinha um supermercado próximo de onde a gente estava que a gente conseguiu as caixas. Então a gente saía 2 vezes ao dia atrás de caixa, andava aí uns 30 minutos, 45 minutos, voltava com as caixas tudo empilhadas no meio da rua, todo mundo olhando, achando estranho. E aí a gente despachou com a mudança, né? A gente pegou aquelas mudanças que acumula as coisas de várias pessoas e depois manda para São Paulo, né? Para baratear o custo. Aí viemos de avião para São Paulo. Estamos aqui na casa dos meus sogros, né? Os pais da Adri. Desde então, eu não me lembro muito bem das datas, mas enfim, depois ali no final de março, eu acho, começo de abril. Aí, chegando aqui, demos uma descansada de alguns dias na casa deles. A nossa mudança chegou depois de uma semana, né, de que a gente chegou aqui em São Paulo. Nós fomos buscar com o pai da Adri lá, numa cidadezinha aqui perto de São Paulo, São Bernardo do Campo, e levamos para Suzano, onde eles têm uma casa lá, e que é uma cidade também próxima aqui. Isso aí levou o dia todo só para fazer essa brincadeira aí de pegar e levar nossas mudanças. Depois, os pais da Dri, eles têm uma casa aqui na Zona Leste, mas como eles já estão um pouquinho mais de idade, né, já estão se preparando aí para velhice, aí eles decidiram comprar um apartamento, compraram um apartamentinho pequeno aqui próximo, onde eles moram, conseguiram achar um bem em conta, mas obviamente o apartamento usado precisava de reformas, então a gente ficou ajudando eles, a arrumar tudo lá, teve que trocar lâmpada, torneira, tivemos que também pintar o apartamento todo, porque até o teto, alguns cômodos estava ruim, então lixar tudo, passar massa, tapar os buracos, limpar também, porque a cozinha estava muito engordurada, acho que os donos os antigos moradores também fazia tempo que não dava uma boa faxinada. E tudo isso acaba levando tempo. A gente ficou 2 semanas bem intensas trabalhando e uma semana antes ainda trabalhando, indo algumas vezes lá para dar uns tapas. E aí num feriado do dia 21 de abril, a gente recebeu os familiares aqui e um deles estava com Covid e não sabia e acabou contaminando a família toda. Então eu, a Adri, os pais da Adri, 4 pessoas,
O irmão dela, que veio visitar junto com a esposa, então eles estavam também contaminados. E da família da esposa do irmão da Adri também contaminou, acho que a família toda, os pais dela e uma irmã. Então, contaminou geral. Eu não fui tão grave assim. Eu cheguei para o hospital sentindo falta de ar, tive 25% do pulmão comprometido. É uma doença que eu não desejo a ninguém, que ninguém pegue. Protejam-se, usem máscara, não aglomerem. Pode ver, a gente ficou 1 ano e meio praticamente de pandemia, 1 ano e pouco de pandemia. A gente chegou a viajar de avião umas 2 ou 3 vezes para voltar aqui para São Paulo e depois voltar lá para Cabedelo. A gente tomava sempre muito cuidado, álcool em gel, máscara, ficar longe de pessoas, assim, a gente evitava ao máximo. E a gente acabou baixando a guarda aqui em São Paulo, recebendo familiares que vieram visitar, né? E aí fica mais próximo, não usa máscara, então fica a minha dica aí para todo mundo que essa é uma doença grave. Então eu tive esse 25% do pulmão detonado, fui medicado lá com umas bombinhas para abrir o pulmão, e lá pelo 8º, 9º dia, né, que eu fui para o hospital, e aí depois voltei para casa com essas bombinhas e um outro remédio, e aí fui melhorando, assim, abri o meu pulmão mais, eu voltei a respirar melhor, minha saturação lá, quantidade de oxigênio no sangue melhorou, e então acabei melhorando. A Adri, ela foi parecida comigo, os meus sintomas apareceram 3 dias depois, o da Adri 5 dias depois. E a gente fez os exames lá de PCR também, e deu tudo positivo, todo mundo aqui fez depois de 3 dias e deu positivo. A Adri chegou a ir para o hospital, ela ficou com uns 20% do pulmão, mas o problema dela é que atacou o coração dela um pouco. Ela estava com um batimento muito alto, ela estava em repouso 110, 120 batimentos por minuto, então muito rápido. E ela acabou ficando internada na UTI mais por causa desse problema no coração, que eles estavam com medo de que ela tivesse um ataque cardíaco, né? O exame lá estava indicando que ela estava com risco disso. Então ela ficou na UTI acho que 4 ou 5 dias. O irmão da Adri também teve 50% do pulmão comprometido. O pai dela também teve 50% do pulmão comprometido. O irmão dela acabou ficando 1 dia a mais na UTI do que ela, ou 2 dias. E também depois disso começou a se recuperar bem, foi pro apartamento e já tá bem, né? Só com uma tosse ainda um pouco persistente, mas já tomando xaropinho ele já tá passando. A Adri também saiu de lá, agora tem que fazer acompanhamento no cardiologista e no pneumologista também, eu tenho que marcar um exame de volta. Eu já fiz um exame, meu pulmão só estava 5% comprometido agora, né? Depois de recuperar. A Adri vai acompanhar. Só que o pai da Adri, como ele já tem 65, eu acho, 66 anos, ele tem problema no rim, tem outros probleminhas de saúde, né? Ele teve um caso bem mais grave. Ele chegou no limite do oxigênio, de litragem, né, do oxigênio antes de ser entubado, assim. E a doença foi muito mais agressiva nele, né? Acho que o corpo dele também não conseguiu reagir muito bem ao coronavírus e foi muito, muito forte, assim, né? A família ficou muito abalada, a gente ficou muito abalado, né? Mas ele, depois ali do 13º, 14º dia da doença, o coronavírus meio que foi embora e ele ficou com as sequelas. Só que aí o corpo conseguiu começar a reagir, foram diminuindo gradativamente a oxigenação, né, dele, até que ele ficou 15 ou 16 dias na UTI e ele foi melhorando. Então, só que ele perdeu muita massa muscular, ele continuou bem cansado e bem fraco, né, depois que saiu do hospital. A gente está fazendo exercício com ele aí de reabilitação aqui em casa, estamos acompanhando 2 vezes ao dia, fazendo exercício pulmonar, mas graças a Deus aí ele também está se recuperando bem. 1 semana depois que ele saiu do hospital, já está quase voltando à atividade normal. Acho que mais uma semaninha ele já vai estar uns 90, 95% bem, então estamos bem felizes aí. A gente então ficou aí praticamente 1 mês em função do Covid, né? 15 dias muito mal, se recuperando, e mais uns 15 dias melhorando das sequelas do Covid, né? O cansaço dura 1 semana e meia, 2 depois. Cada pessoa, claro, pode ser mais ou menos, dependendo do grau de dano que o Covid causou no corpo. E então a gente está aqui agora, né? Final de maio.
a gente já estava melhor, a gente teve que ir para Caraguatatuba também. A gente passou uns 3 ou 4 dias em Caraguatatuba para resolver um problema lá no imóvel dos meus sogros, né, os pais da Dri. Então a gente desceu aqui de São Paulo para Caraguá, dá umas 3 horas e pouco de viagem. E aí você vai com documentação em cartório, vai com inquilino e volta e faz acordo e conversa. E até a gente chegar aí no acordo demorou uns 3 dias, a gente acabou ficando um dia a mais para dar uma descansada também, porque a gente ficava o dia todo indo para lá e para cá de carro e vendo coisa e visitando e sabe, agora eu sei que às vezes advogado que trabalha disso realmente é trabalhoso, né? Porque você tem que ir em vários lugares diferentes para pegar informação e aí também aí a gente tem um pouquinho de problema aí no poder público que não é aqui, é lá. Aí depois você vai e resolve em outro lugar, depois você vai em outro. Aí cada um empurra para um outro. Ninguém quer resolver, aí você dá uma insistida, aí você consegue resolver. Mas enfim, aí a gente voltou ontem, domingo a gente voltou, hoje é segunda, eu acho. Eu não sei se é segunda, mas acho que é segunda. Ou terça, não sei. Não, segunda-feira. Meio perdido aí com essa viagem. E agora a gente vai voltar, acho que essa semana, ou semana que vem, a arrumar o apartamento dos pais da Dri para fazer a mudança, né, para mobiliar lá direitinho e eles saírem aqui da casa deles, que tem bastante escada, tem essas, né, essas um pouco de dificuldades aí para locomoção. E aí depois aqui eles devem reformar essa casa deles, então a gente vai ficar aí nesse meio tempo dando essa força para eles. E enquanto isso, estamos pensando em projetos futuros, né? Eu ia gravar esse vídeo ontem, no domingo, mas estava cansado e acabei só estou fazendo hoje esse vídeo, já vou postar hoje à noite. Então, a gente tem algum projeto, até quem assiste aí os vídeos, né, gosta de náutica, a gente tem o curso do Navionics e a gente queria saber qual o interesse do pessoal geral aí, de quer aprender, assim, quem está querendo entrar no mundo da náutica, o que pega mais, né? Pode ser o quê? Um planejamento financeiro para você adquirir seu primeiro veleiro e ajudar a manter ele, o veleiro, né, numa marina ou numa poita. O curso de meteorologia, talvez, uma meteorologia básica e aplicada, que não precisa ser aquela meteorologia super aprofundada, mas que sirva para você, tanto que se tem lancha, caiaque, veleiro, para você ter não ser pego de surpresa, né? Saber interpretar ali o wind ou carta sinótica, o básico. Então, se você tem interesse, bota aí. Ou curso de alguma outra coisa que você, né, para entrar no mundo náutico, para, sei lá, como é que eu vou comprar um veleiro, como é que eu faço? Eu contrato uma pessoa, eu consigo ver por conta própria. Então, né, se você tiver qualquer ideia aí, de algum curso, né, ou informações que vocês queiram que a gente publique aí, e depois até lance um curso mais aprofundado, escreve aí nos comentários, por favor, ajuda a gente bastante, porque nós queremos, o nosso trabalho, nós queremos fazer trabalho online, né, à distância, porque a gente ainda tem a ideia de viver uma vida nômade. Ainda não decidimos que tipo de vida nômade será, se, por exemplo, será um mochilão mesmo, sem ter carro, sem ter moto, sem ter trailer, né, ou né, de mochilão, ou a gente, vamos ter um trailer, ou a gente vai ter um carro com uma barraca em cima, então a gente não decidiu ainda. Nós queremos primeiro fazer um test drive nessas van que são modificadas para ser um RV, né, um motorhome, e a gente pensa em alugar um por 7 ou 14 dias, mais para frente ainda, depois que a poeira baixar aqui, de ajudar os pais da Dri. E aí dar um rolê para fazer um test drive, para ver se a gente vai gostar de morar e viajar com um motorhome. Porque também é um investimento aí um pouco alto, né? Eu já vi eu sigo alguns canais de Kombi, de van, e eu já vi um canal aí que eles compraram uma van Sprinter usada por uns 40 mil reais e gastaram em 60, 70 mil reais para preparar ela toda, né? Eu não sei se foram eles mesmos que fizeram ou não, mas enfim, já dá para ter uma ideia que vai ficar entre 100 e 120 mil reais. É um grande investimento, né? Então a gente quer fazer aí esse test drive no motorhome aí de van, alugando uma. E a gente também tem outras ideias que futuramente, talvez até se a gente fizer essa viagem de motorhome, a gente pensa também já para o futuro, né? Depois que viajar com motorhome, sei lá, por
de 3 a 5 anos, mais ou menos igual o veleiro. Aí a gente pensa também em procurar um terreno grande, que a gente tem ideias de fazer umas coisas assim mais de natureza, né? Que a gente gosta de estar no mato. Se a gente conseguisse um terreno grande desse perto do mar, seria ideal, porque a gente gosta muito do mar. Senão a gente vai procurar no interior da vida, que os terrenos são mais baratos, né? Que também não tem grana para ficar investindo, né? Torrar tanta grana nisso. E aí talvez fazer uma fonte de renda, né? Ou fazer um Airbnb, fazer, sei lá, a gente produzir algum tipo de produto, né? Alguma planta, alguma cultura e agregar valor produzindo, sei lá, geleia, ou produtos, sabe, mais industrializados, com uma produção caseira, mas um produto com mais valor agregado, né? Transformando ele para a gente poder vender e tal. Então é isso, gente. Vocês pediram aí esse update do como a gente tá. A Adri tá arrumando o guarda-roupa dela agora lá, que a gente foi pegar em Suzano outras roupas que a gente tinha deixado encaixotada e trouxemos ontem para cá. Já na volta lá da viagem de Caraguá passamos em Suzano para pegar isso. E então fica aí essa atualização. Deixem aí seus comentários, suas sugestões para o que a gente vai falar no canal. Eu tenho uma ideia também de transformar esse canal em comentar sobre assuntos da náutica, falar sobre o que está rolando no mundo da náutica, dando algumas dicas, falando até de outros canais, sabe? Então, se você também acha que isso pode ser legal, se você curte isso, deixa aí seu comentário aí com as suas sugestões, beleza? E então fica um abraço e tchau!